Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as nossas gravações, a gravação do livro Tambores de Angola, ok? No vídeo passado nós falamos sobre o capítulo 6 e hoje nós estamos no capítulo 7, tá bom? Então peço aí uma grande ajuda de todos, compartilhe esse link, né? Visite o nosso canal, se inscreva, deixe comentários, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal para outras pessoas, outros irmãos que queiram conhecer o nosso canal e queiram fazer parte desse nosso trabalho. Eu digo nosso, porque é o nosso canal, é o nosso trabalho, né? É a nossa caminhada. Eu estou aqui do outro lado da telinha gravando, fazendo vídeos com todo amor, com todo carinho, com todo respeito para com vocês, para levar para vocês um pouco de informação. Porque nós precisamos hoje de informação, nós precisamos ter conhecimento para que possamos ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que nós devemos fazer aqui, do que nós deveremos fazer quando chegar a nossa hora do desencarne e chegarmos ao plano espiritual, o que nós podemos fazer nesse exato momento, enquanto estamos encarnados para poder ajudar as pessoas, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas quando chegar no plano espiritual. Então isso tudo, nós precisamos ter o conhecimento, a leitura, né? Devemos ter a determinação para poder ter toda essas informações, para que essas informações possam nos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E uma vez o espírito alimentado, nós, com certeza, ao chegarmos ao plano espiritual, nós não chegaremos de mão abanando. Com certeza nós vamos ter bagagem, nós vamos saber como lidar com a situação. Ok? Então, peço a vocês aí que ajude esse nosso canal, o canal Alex de Almeida, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, indica para um amigo. Neste exato momento que eu estou conversando com você, tem um irmão nosso entregando o ente querido. E nós sabemos o quanto é complicado entregar um ente querido, independente se é filho, se é pai, se é mãe, se é esposa, se é esposo, se é irmão, se é tio, se é avó, independente. Não estamos aqui para colocar a dor da entrega de um ente querido na balança. Nós estamos aqui para poder ajudar. Só isso. O que o canal Alex de Almeida ele deseja e quer fazer é somente ajudar, levar conhecimento. Ok? Então vamos aqui para o nosso capítulo 7 do livro Tambores de Angola. Estou até com um pouco de falta de ar. Esse capítulo, tá? Ele fala sobre os guardiões e os caboclos. É um capítulo grande, tá? Peço desculpas, mas vai ficar um vídeo grande. Eu acho que aí uns 1h10, 1h10, 1h20, não sei. Vou tentar fazer da melhor maneira possível para que vocês possam entender, né? Vou fazer a leitura da melhor maneira possível para que vocês possam entender, porque é um capítulo grande, tá bom? Então eu peço aí paciência, tá bom? Mas é com muito amor, com muito carinho que eu estou fazendo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Capítulo 7, os guardiões e os caboclos. Erasmino fora trazido para a tenda de Umbanda pela ação de Eusália, que, auxiliada também por uma equipe de guardiões que ficaram em sua residência, pôde trazê-lo até nós para as atividades que se realizariam. Anselmo modificou sua aparência perispiritual e manifestou-se a evidência de um dos médios da casa, convidando-o ao trabalho, como o preto velho pai Damião, tão querido por todos dali. A equipe estava formada para a primeira parte do trabalho espiritual. Erasmino
foi colocado deitado em frente ao altar, numa maca estruturada com fluidos do nosso plano. Caboclos e preto-velhos adentravam ao ambiente sob a orientação de Eusália, a vovó Catarina da tenda, que bondosamente ia indicando o que fazer, envolvendo o médio desdobrado. Anselmo, pai Damião, procedeu ao fenômeno de incorporação no plano espiritual, quando o perispírito do médio foi se ajustando vibratoriamente ao do espírito que o orientava. O fenômeno era maravilhoso de se observar. A aparência externa do médio foi aos poucos se modificando, até assumir a mesma conformação de Damião, o velho africano, que agora assumia as tarefas. Erasmino, sonolento, não registrava a nossa presença, apenas ficava passivo ante aos acontecimentos. O espírito de um índio aproximou-se trazendo uma vasilha que continha uma espécie de remédio que deu a Erasmino para beber. Imediatamente ele vomitou algo visguento e mal cheiroso, que Eusália disse tratar-se de resíduos colocados pelas entidades das trevas em seu perispírito, a fim de provocar doenças físicas que o distraíssem do verdadeiro problema. Os guardiões, os Exus, foram chamados para realizarem outra tarefa. Acompanhando Francisco e Otávio, iriam conosco até o reduto das trevas para desativarem a base de operações deles. Necessitavam de médios encarnados, embora desdobrados, por possuírem ectoplasma, energia necessária para a desativação das bases das sombras. Deixamos Erasmino desdobrado aos cuidados de Eusália e sua equipe e fomos para a região astralina, onde se localizava a base de operação das trevas. Assim que chegamos, pudemos notar intensa movimentação nos arredores. Francisco e Otávio estavam tranquilos e muito seguros na realização da tarefa. Pensei que os habitantes daquela construção estavam sabendo da nossa visita e que haviam se precavido contra nós. Novamente, Arnaldo esclareceu a todos. A movimentação que presenciam é resultado dos trabalhos dos guardiões, que recrutaram seus amigos para auxiliarem na tarefa. Embora todo o movimento, como veem, comportam-se com a máxima disciplina e executam com rigor a sua tarefa. Observei mais e vi uma grande quantidade de espíritos que se aproximavam furtivamente do prédio. Pareciam comandados por uma equipe que se colocava à frente, trazendo algo semelhante a um mapa. Ora olhando para o prédio à frente, ora para o papel que tinham na mão. Longas fileiras de espíritos se colocavam em volta do edifício das trevas. Em movimentos precisos, estudados e com o máximo de silêncio. Vestiam-se como soldados e traziam nas mãos uma espécie de tridente. Segundo fui informado, eram armas elétricas que descarregavam energia e davam choque nos outros espíritos que haviam de ser capturados. Funcionavam como eletromagnetismo. Eram as mais eficazes contra as investidas das sombras. Tudo parecia uma operação de guerra. Um dos guardiões aproximou-se de nós, trazendo nas mãos 2 instrumentos pequenos que foram entregues a Francisco e Otávio. Eram 2 bombas mentais, conforme esclareceram. Foram ajustadas na frequência vibratória dos 2 médios e assim que retornassem ao corpo físico, iriam explodir e desativar a base das sombras. Os médios não correriam nenhum risco, pois nós os acompanharíamos nas tarefas e eles
seriam escoltados de volta ao corpo físico com segurança. Por sua vez, os espíritos não sofreriam nenhum mal, afinal, eram espíritos, e o efeito das bombas mentais seria um choque vibratório tão profundo que queimaria as criações fluídicas do edifício, destruindo a base e desestruturando mentalmente seus habitantes por algumas horas. Tempo suficiente para que os guardiões os reconhecem com suas redes, vamos lá de novo. Tempo suficiente para que os guardiões os recolhessem com suas redes magnéticas e os conduzissem para aos devidos lugares. Toda a operação fora preparada com esmero e nos mínimos detalhes. Ao longe pude ver ser levantada uma espécie de rede que envolvia todo o prédio. O guardião esclareceu. Trata-se de uma medida de emergência. Não estamos lidando com espíritos comuns. São conhecedores de várias técnicas e têm em suas fileiras muitos que na crosta foram cientistas, generais ou comandantes de tropa de guerra. A rede é para dar mais segurança a todos, principalmente aos médios. Caso alguns desses espíritos escapem com consciência do que está acontecendo, serão prisioneiros da rede, que os manterá vibratoriamente desarmados, sugando-lhes as energias. Mas se forem ajudados por fora, aqueles que se aproximarem das redes ficarão aí grudados, como a mosca no mata-borrão, e só se libertarão quando nós desligarmos as baterias. Esses espíritos são altamente perigosos, convém não arriscarmos. Fiquei extasiado ante a organização dos guardiões e vi quanto eram úteis em qualquer trabalho que se realizasse nas regiões inferiores. Eram profundos conhecedores daqueles sítios e de seus habitantes. Isso justificava o hino que havíamos ouvido na tenda a respeito deles, que dizia mais ou menos o seguinte, abre aspas, 777, ele é das 7 encruzilhadas, uma banda sem Exu não se pode fazer nada, fecha aspas. São eles os verdadeiros Exus da Umbanda, conhecidos como guardiões nos subplanos astrais ou umbral, verdadeiros defensores da ordem, da disciplina, formam a polícia do mundo astral, os responsáveis pela manutenção da segurança, evitando que outros espíritos descompromissados com o bem instalem a desordem, o caos, o mal. Têm experiência nessa área e se colocam a serviço do bem, mas são incompreendidos em sua missão e confundidos com demônios e com os quiumbas, os marginais do mundo astral. Além, avistava-se, desculpa, garganta já está meio aqui, vamos lá. Além, avistava-se a falange de espíritos de africanos, antigos escravos que se juntavam aos outros espíritos e traziam cada um atabaque, espécie de tambor que costumavam utilizar quando estavam nas senzalas, para acompanhar os ritmos de seus cânticos sagrados. Esses espíritos formavam uma verdadeira legião, com os corpos perispirituais seminus, formavam a segunda coluna de entidade que vinham para auxiliar nas tarefas. Aguardavam as ordens para entrarem em ação. Após os preparativos, fomos como Francisco e Otávio para o interior do prédio. Mas se nós, os desencarnados de nosso plano, éramos invisíveis àqueles outros espíritos que se conservavam vibratoriamente distante dos ideais superiores, os médios desdobrados tinham que colocar uma espécie de roupa que se assemelhava a um escafandro para evitar serem descobertos por algum recurso que os cientistas do mal houvesse desenvolvido.
Entramos no prédio conduzindo os dois médios. Arnaldo levou Francisco até certo lugar, no andar térreo, enquanto eu levava Otávio para o último andar, tomando o cuidado de deixá-los à vontade para ajustarem o instrumento que os guardiões lhe deram, com as vibrações pessoais. Após realizado o efeito, deveriam permanecer por 3 minutos próximo ao local, em profunda concentração, pois, fixado em cada bomba mental, havia um dispositivo que acumulava certa quantidade de ectoplasma dos médios, necessário para o disparo dos elementos radioativos, que iriam abalar as estruturas das trevas. Estávamos confiantes e orando intimamente. Quem imagina que o trabalho dos espíritos é uma ação puramente mental, sem nenhum esforço, engana-se grandemente. Aqui deste lado, aprendi que temos recursos que desafiam as melhores criações e invenções humanas e que são colocadas a serviço da ordem, do bem e do equilíbrio geral. Temos possibilidades que podem ser aperfeiçoadas ao máximo. Por outro lado, aquele que se desvia do caminho elevado, optando por formas equivocadas de viver deste lado da vida, e irá encontrar mentes que se afinam com ele, em processos infelizes de existências extrafísicas, até que a lei divina de causa e efeito os faça retornar, pelo sofrimento, ao caminho da razão. Tudo depende dos objetivos que venhamos a estabelecer para nós. As possibilidades são infinitas e, diante do trabalho a realizar, não há lugar para separativismo, preconceitos descabidos ou pretensões de superioridade, pois, neste trabalho que desenvolvemos deste lado, a serviço do eterno bem, a única bandeira que conhecemos é a da caridade, da fraternidade, da causa do Senhor da vida, seja ele chamado de Oxalá ou de Jesus. Após os preparativos realizados sob a supervisão dos guardiões e de Arnaldo, retiramo-nos do prédio e encontramo-nos com os trabalhadores que estavam sob a orientação de um dos guardiões. Depois de nos certificarmos de que tudo estava ocorrendo de acordo com os planos, fomos informados de que deveríamos esperar, pois a própria Eusália iria estar presente na hora de realizar a desativação da base sombria. A cena que se passou ante a nossa visão espiritual era verdadeiramente digna de registro para os nossos irmãos encarnados. Eusália vinha em nossa direção envolvida em suave luz, que a distinguia dos outros espíritos. Falou-nos brevemente que estava se aproximando do prédio, o espírito responsável pela desdita de Erasmino, e que deveríamos esperar mais um pouco, pois ela gostaria que ele fosse capturado e conduzido para uma casa espírita, onde poderia passar pela terapia espiritual que normalmente é chamada de desobsessão, enquanto ela e seus trabalhadores ficariam responsáveis pela falange de espíritos mais perigosos, encaminhando-os no devido tempo para o tratamento adequado, numa casa espírita ou numa tenda umbandista. Aproximou-se o espírito que esperávamos, um senhor de certa idade que expressava na fisionomia o rancor e o ódio, de tal forma que sua aura se expressava em cores negras e cinza, com matizes de vermelho vivo. Adentrou o prédio sem, contudo, perceber-nos a presença, pois só tinha diante de si a vingança, o ódio, que o tornava cego para qualquer outra coisa. A um sinal de Eusália, os dois médios, Francisco e Otávio, foram reconduzidos ao corpo físico por dois guardiões e por Arnaldo, enquanto eu fiquei observando e anotando as cenas que se passavam neste plano da vida. Novamente, Eusália deu um sinal, levando uma das mãos e contornando a multidão de guardiões.
Vieram de todos os lados as falanges de caboclos, índios e outros espíritos que trabalhavam sobre a orientação dela, tomando conta daquela paisagem espiritual como se fosse um acampamento de guerra, preparados para qualquer eventualidade. Os atabaques soaram todos a uma só vez, e o resultado foi que um tremor cada vez mais intenso abalou toda a região, como se um terremoto de grandes proporções tivesse ali o seu epicentro. Os espíritos de antigos escravos faziam a sua parte e, com cânticos pronunciados com cadência e numa linguagem desconhecida para mim, começaram o trabalho de desarticulação da base das sombras. A visão era maravilhosa e cada um dos espíritos, os caboclos da tenda, estava envolvido em luzes de matizes variados, como reflexos de um arco-íris, iluminando as cercanias daquela paisagem umbralina, que neste momento se mostrava como um palco de uma atividade de grandes consequências para todos nós. Fiquei emocionado com a visão dos caboclos. Eusália baixou a mão no exato momento em que os médios assumiam seu corpo físico e ativavam com suas vibrações as bombas mentais, que começaram a fazer efeito. Foi tudo muito rápido e organizado. Primeiramente começou uma espécie de fogo ou energia radiante que consumia a construção de baixo para cima e de cima para baixo, desfazendo a estrutura imponente e provocando o desmoronamento da construção fluídica. Parecia uma fornalha atômica em expansão. Depois pudemos observar descargas magnéticas e elétricas que saíam do interior do prédio em destruição. E toda a paisagem em volta do que restava da construção das sombras era literalmente queimada pela ação eficaz das descargas de energias. Acima do edifício viam-se formas, pensamentos esvoaçando e sendo queimadas pelo fogo etérico, que a tudo devorava e desfazia, promovendo o saneamento da atmosférica psíquica ambiente. Eram tão fortes os efeitos magnéticos que, no plano físico, os encarnados puderam ver uma imensa tempestade que se abatia sobre a região da cidade onde, em correspondência, estava localizada o Reduto das Trevas. Raios e trovões descarregavam-se na atmosfera física e espiritual daquele lugar, enquanto chuva torrencial descia das nuvens sob a região física correspondente à vibração do local. O rio da capital estava ameaçando ultrapassar suas margens com a tempestade imprevista, mas não somente as águas das chuvas, como também os fluidos deletérios acumulados pelas mentes invigilantes dos homens na psicosfera da cidade. Estavam sendo despejados naquelas águas revoltas e lamacentas do rio para serem absorvidas depois pelo solo abençoado do planeta, onde seriam destruídas as criações mentais inferiores. Grande quantidade de espíritos saíam correndo dos escombros da construção no desespero que os invadia. Seres apavorados tentavam escapar, enquanto os guardiões apertavam o cerco com suas lanças e tridentes de energia, contendo qualquer tentativa de fuga. Os outros espíritos que se apresentavam como caboclos vinham velozes do alto, como que cavalgando sobre nuvens fluídicas, impondo respeito e pavor àqueles espíritos que não esperavam uma ação conjunta que destruísse suas atividades. Era de uma beleza indescritível a cena geral. Ao comando de Eusália, a vovó Catarina da tenda de Umbanda, as redes foram ativadas, enquanto a falange das trevas saía em debanda e desfalecia ante a visão aterradora de guardiões e caboclos que lançavam suas flechas de energia e seus dardos magnéticos,
desarmando a legião das trevas. Nunca vivenciei tão grande ação deste lado da vida. Desde que aqui cheguei, a natureza parecia estar satisfeita com o saneamento do ambiente astral, e do lado dos encarnados, as pessoas corriam para todos os lados para se protegerem da tempestade que se abateu sobre a cidade de São Paulo, parecendo querer destruir tudo e todos. Era o resultado das descargas energéticas que foram acionadas para o saneamento da atmosfera local. Essas descargas desencadearam forças da natureza que nos auxiliaram na derrocada dos poderes das trevas. Os acontecimentos deixaram como lição que qualquer expressão de poder que não esteja alicerçada no bem, na caridade e na fraternidade legítima é meramente obra transitória na paisagem do mundo, podendo a qualquer hora ser desfeita para ser substituída por expressões mais equilibradas e de acordo com as leis da vida maior. Todos os espíritos que participaram daquela empreitada estavam sob orientação de Eusália. Eram espíritos cujas as experiências foram colocadas a serviço de uma causa nobre e elevada e que conservavam suas próprias maneiras de agir, seus métodos que, embora não estejam de acordo com o que pensam muitos, são de eficácia comprovada. Após terem reunido os representantes das trevas num determinado local, todos se ajoelharam para orar e agradecer ao Pai Grande, a suprema consciência universal de Deus. E assim chegamos ao final do nosso capítulo 7, que fala sobre os guardiões e os caboclos. Próximo capítulo é o capítulo 8, que fala sobre a origem da Umbanda. Esse capítulo, que fala sobre os guardiões e os caboclos, é um capítulo muito lindo, muito bonito, muito edificante, muito construtivo. Eu não sei vocês, mas eu aqui lendo, eu vejo que é magnífico. Você vê como que funciona no lado espiritual, né? Primeiro que precisou do desdobramento de 2 médios, ok? Se não me falha a memória, Francisco e Otávio. 2 médios tiveram que se desdobrar para fazer parte, né, desse trabalho de destruição dessa base, desse prédio do mal, das trevas. Então, assim, para você ver como que a espiritualidade, ela não pode fazer tudo. Ela depende de nós encarnados, do nosso ectoplasma, da nossa energia positiva. Então, o que foi feito? Foi preparado 2 médios para que eles pudessem desdobrar e em espírito, no desdobramento dele, os 2 fizessem parte desse trabalho de destruição. E o trabalho deles foram essencial, porque através do mecanismo do ectoplasma dele, da mente, eles conseguiram detonar a bomba que foi colocada na base e na parte superior do prédio, para que o prédio fosse, né, destruído de cima para baixo e de baixo para cima. E aí você vê que é tudo arquitetado, uma rede de proteção para aqueles espíritos que têm um pensamento mais elevado, né, que tem aquele pensamento de guerra, de fuga. Então, tem aquela rede eletromagnética que ali vai prender, e se vier algum outro espírito tentar ajudar, eles ficarão presos, conforme mosca, né? Ficar presa naquele mata-borrão, né, que eles falam. Então, aí você vê lá na base do prédio, os caboclos, os índios, todos eles armados, né, com seus tridentes, com aquela base energética, que ali ele dá aquele choque na parte espiritual e eles ficam ali temporariamente, né, abatidos. Então, tudo sobre o comando de uma pessoa, né, de um espírito mais elevado, mas tudo no conjunto, tudo na ordem, na vontade, no amor, no querer ajudar,
na caridade. Então, se parar para pensar como que funciona tudo no plano espiritual, é uma coisa magnífica. Nós temos que parar com esse pensamento que as coisas só acontecem aqui, no plano terrestre, aqui aonde nós estamos encarnados. Nós temos que ter a ciência, nós temos que ter o conhecimento que no plano espiritual a batalha está mais ainda acirrada. Se nós estamos olhando do jeito que está hoje o nosso planeta, sobre guerra, sobre maldades, no plano espiritual está bem pior. E o plano espiritual não para. Por isso que eu digo que nós temos que começar a vibrar pensamentos positivos, começar a doar o nosso ectoplasma, começar a doar a nossa energia positiva para que os espíritos possam se aproveitar dessa energia positiva para derrotar as trevas. Porque se nós começarmos a pensar negativo, começarmos a gerar pensamentos negativos, esses pensamentos negativos, eles serão recolhidos pelos espíritos que estão nas trevas e utilizarão essa força contra o bem. E nós não podemos, nós não podemos fazer que isso aconteça. Nós podemos interromper isso. Como, Alex? Com os nossos pensamentos. Pensar positivo, pensar coisas boas, fazer a caridade, ajudar ao próximo, se manter numa vibração bem acima, não ficar nessa vibração abaixo. Eleva o seu pensamento. Pense coisas boas. Faça um link com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Procure Deus. Vamos unir a nossa... Por isso que eu digo, quando a gente une as nossas forças, quando a igreja evangélica, a igreja católica, a Umbanda, o espiritismo, quando começarem a ter o pensamento de união, como tem a união no plano espiritual, o que falta é a união aqui no plano terrestre, quando nós aqui nos unirmos com um só pensamento, com uma só vontade, com uma só determinação, ninguém vai vencer o bem. O bem vai estar unido no plano espiritual e o bem vai estar unido no plano terrestre. Não vai ter mais para ninguém. Então, enquanto hoje nós estamos nessa briga, nessa picuinha, nessa coisa de que o espiritismo é do diabo, só a minha religião é a que é certa, o que eu leio aqui na minha Bíblia é o que é o certo. Gente, vamos parar com isso. Vamos unir os nossos pensamentos em Deus, vamos unir as nossas forças, vamos começar a pensar alto. Nós estamos pensando assim, bem pequenininho. Nós estamos pior do que cobra, estamos abaixo de... Nosso pensamento está abaixo da cobra que se rasteja. Nós temos que começar a pegar esse nosso pensamento, nós temos que começar a pegar essa nossa energia e juntar, gente, unir. Porque o Deus é um só. O Deus é um só. Nós começamos a dividir, a fatiar o Deus. Tem o Deus da igreja evangélica, tem o Deus da igreja católica, tem um Deus que é da Umbanda, tem um Deus que é do espiritismo de Allan Kardec. É um Deus só. Vamos pegar as religiões, os templos e vamos unir. Vamos dar as mãos. Vamos parar com essa discriminação, com essa raiva, com esse ódio. Nós só estamos alimentando o mal com esses pensamentos de raiva, de discriminação. É isso que eles querem. É isso que eles querem. É que nós aqui possamos estar um tentando destruir o outro, para eles absorver a energia negativa. Porque quando você começa a pensar negativo, quando você começa a pensar com raiva, com ódio, com rancor, exala de você uma energia negativa que vai para a atmosfera. E ali a espiritualidade das trevas vai lá e pega essa energia e transforma aquilo ali em uma coisa para fortalecer a eles. Então, se nós começarmos a pensar amor, caridade, prosperidade, ajudar ao próximo, perdoar, nós vamos estar começando a exalar pensamentos positivos.
Aí é aonde a espiritualidade do bem, da seara de Deus, vai absorver essa energia para combater ao mal. Então, hoje, nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. Vamos colocar as nossas mãos na consciência, vamos parar e vamos refletir com responsabilidade. Gente, não é brincadeira. Quem está achando que é tudo uma brincadeira, não é, gente, não é uma brincadeira. Pelo amor de Deus, acordem. Vocês estão presenciando como está o planeta. Isso que está acontecendo agora, me fale vocês, aconteceu quando? Há 10 anos atrás que vocês viram, ninguém nunca tinha visto o que está acontecendo agora. Máscaras estão caindo, pessoas que você achava que era uma coisa é a outra. Então, hoje está mais difícil do que ontem. E amanhã vai estar mais difícil do que hoje. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a despertar para o bem. Começar a despertar para Deus, para Jesus. Busque Deus, busque Jesus. Se você não quer buscar num templo, numa igreja, busque dentro da sua casa. Faça do seu corpo físico o templo de Deus, o templo de Jesus. Faça da sua casa, do seu apartamento, da sua chácara, do seu sítio. Faça o templo de Deus e de Jesus. Deixe Jesus entrar aos vossos corações e fazer morada. É melhor do que deixar os espíritos das trevas entrarem e fazerem morada no coração de vocês. Porque uma vez que eles adentram, eles manipulam você. Eles vão começar a tocar a sua vida. Você não vai ter mais nenhum pensamento seu sobre aquilo que está acontecendo. Você vai estar sendo completamente dominado. É isso que vocês querem? Tem duas opções: luz ou escuridão, o bem ou as trevas, o bem ou o mal. O que vocês querem para a vida de vocês? O que vocês querem para a vida dos seus filhos? O que vocês querem para a vida dos seus netos, bisnetos, da sua família, dos seus amigos? Queira Deus, queira Jesus. É o que eu falo. Enquanto eu puder falar, eu abrirei a minha boca para falar de Deus e falar de Jesus. Porque eu já ouvi uma casa boa, uma casa confortável, que não é religião, falar para mim que, olha, a sua palestra é muito boa, mas você fala muito de Deus, fala muito de religião, fala muito de Jesus, e não é o propósito da casa. Eu falo, enquanto e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu irei falar de Deus, eu irei falar de Jesus. Eu não abro mão de falar de Deus, de falar de Jesus, de adorar, de agradecer, porque nós estamos no tempo limite. Limite. Não dá mais tempo para outras coisas, a não ser Deus e Jesus. É a nossa salvação. Então a pessoa abrir a boca para falar para mim, tudo bem, eu respeito. Não quer que eu faça? Não faço. O que eu estou falando não está de acordo com a casa. Beleza, ok, tudo bem, não tem nada a ver, cada um com seu cada um. A casa é mais importante do que o Alex. Eu sei que eu sou insignificante, mas colocar uma mordaça na minha boca, você não pode falar de Deus, você não pode falar de Jesus, você tem que se adaptar à casa, você tem que... Negativo. Eu prefiro estar fora, mas continuar falando de Deus, continuar falando de Jesus. De Deus, de Jesus, eu não abro mão. Eu, Alex, não abro mão. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Nunca. Então é o que eu falo para vocês. Ainda tem tempo, ainda há tempo. Procure Deus, procure Jesus. Se linke.
Faça um link entre a sua vida, entregue a chave da sua vida, do seu coração para Deus e para Jesus. Fala, tá aqui Deus, ó, tá aqui Jesus, a chave do meu coração. Entra, faz morada, é toda sua. Estou sobre o seu comando. Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima possa abençoar cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.